Oi, eu sou Irene e esta é a nossa quarta aula do segundo módulo do curso bíblico cronológico. Você é muito bem-vindo aqui. Chegamos ao capítulo 24 de Gênesis, é o que nós estudaremos nesta aula. Antes, porém, vamos rever alguns pontos do estudo passado, ok? Abraão caminhou para o lugar indicado por Deus para o sacrifício do seu filho Isaque, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou o filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o Senhor o chama: Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Isaque não podia se salvar, a não ser que Deus mesmo providenciasse outro sacrifício apropriado. E foi isso que Deus fez. Providenciou um sacrifício para substituir Isaque. Uma pessoa só vai obedecer a quem teme e em quem confia. Abraão temia e confiava em Deus, por isso obedeceu em tudo. Deus é digno de toda confiança naquilo que Ele promete. A linhagem do libertador foi preservada porque Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Deixei na última aula uma pergunta. E qual foi mesmo o primeiro grande problema causado pelo pecado? Pensou sobre isso? Qual foi a sua resposta? Então vamos ao texto de hoje, né? E hoje, brevemente, nós vamos tocar nos eventos mais importantes da vida dos descendentes de Abraão. Deus registrou seriamente estes eventos para que nós, hoje, os conheçamos e creiamos em sua palavra. Deus havia prometido que, através de Isaque, viriam muitos descendentes, inclusive o libertador. Olhando aqui no capítulo 25 de Gênesis, Isaque, agora no verso 21, Isaque tem 40 anos. Ele casou-se com Rebeca, mas ela era estéril. O que Isaque faria para ser a grande nação como Deus disse que ele seria? O que você acha? Há pessoas que, numa situação semelhante, aceitam conselhos para consultar um espírito adivinhador, um grupo religioso para profetizar e fazer uma oração poderosa, fazer uma campanha. Muita gente procura esse tipo de ajuda quando enfrenta sofrimento, alguma situação difícil. Mas Deus é contra estas práticas para os seus filhos. Aqueles anjos que seguiram Lúcifer usam qualquer meio aceito pelas pessoas para enganá-las. Então, o que a Bíblia diz sobre este assunto? Veja o que Deus fala ao seu povo, Israel, sobre esta questão. Em Levítico, aqui é um dos livros do Pentateuco,
né? Em Levítico, no capítulo 19, o verso 31, a Bíblia diz o seguinte: não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. E mais adiante, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, o Senhor diz assim. É interessante que você perceba, o Senhor está falando para quem? Para o seu povo. Tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhações. Que povo? Do povo dele, da nação que ele está formando. Então, que use encantamentos, envolva-se em bruxarias, feitiço, atue como médium ou pratique ocultismo. Não é para ter ninguém que consulte espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Isso você vai conferir aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, os versículos 10 a 14. É porque as outras nações praticam estas coisas detestáveis ao Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você. Então, o que era para eles fazerem? É expulsar esse povo ao lado deles. Não era para ter esses mesmos costumes. E Deus continua falando com o seu povo: sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar, estas nações, elas consultam feiticeiros, adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazer essas coisas. Deus estava preparando uma nação através da qual mandaria o libertador. Seria necessário que esta nação confiasse somente no Senhor. Deus está preparando sua igreja para a volta do seu Filho, o Salvador da igreja. Este povo deve aprender e obedecer todas as coisas que ele tem mandado. O que Isaac deveria fazer? A esposa estéril? Qual atitude ele deveria tomar? A Bíblia diz: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua esposa. Porque ela era estéril, o Senhor ouviu sua oração. Rebeca deu luz a gêmeos, 2 filhos de uma vez. O primeiro era ruivo e todo cheio de pelo. Isso, em um número muito elevado, nasce uma criança no mundo assim, né? E eles chamaram esse menino peludo assim de Esaú. E ao outro, o seu irmão, eles deram o nome de Jacó. Isto nós vamos encontrar essa história em Gênesis. Agora nós já estamos no capítulo 25 de Gênesis, ok? Muito bem. Para Esaú, os desejos dele próprio eram mais importantes do que as coisas que Deus queria dar a ele e ensiná-lo.
as promessas concernentes ao libertador teriam sido passadas naturalmente para Esaú. Por quê? Por ser ele o filho que nasceu primeiro. Mas ele não estava interessado nas coisas de Deus. Ele não tinha interesse nas coisas eternas. Esaú não confiava em Deus como Abraão confiava, como Isaac confiava. Esaú, veja só, ele trocou o seu direito de filho mais velho por um prato de comida. E esse direito de nascer primeiro do que o outro, somente Deus poderia dar, ninguém poderia fazer isso, só Deus. Então, Jacó sentia-se dependente de Deus e dependente das promessas de Deus também. Ele admitia que era pecador, que necessitava da misericórdia de Deus. Jacó tinha muito interesse nas coisas eternas. As escolhas que fazemos agora, elas aparelham o nosso futuro. Penso que estes dois irmãos podem nos ajudar numa reflexão muito importante. Estou eu interessado em quê? Qual é o meu maior interesse? Em coisas que dão prazer imediato? Em meus desejos pessoais? Ou nas coisas que Deus quer me ensinar e para as coisas que Deus quer me usar? Estou eu interessado nas coisas eternas ou nas coisas passageiras? Jacó se interessava muito pelas promessas de Deus. Os problemas entre Esaú e Jacó aumentaram a ponto de Esaú ameaçar matar o seu irmão Jacó. Por isso, Jacó teve que sair de casa, da casa dos seus pais, e foi para a terra de onde seu avô Abraão tinha vindo. Agora que em Gênesis 28, vamos acompanhando, 28 de 10 em diante, aí conta que Jacó partiu de Berseba para Harã. Ele chegou a um lugar onde ele passou uma noite e ele tinha que dormir ali, já estava cansado, estava de noite, e ele encostou ali, pegou uma pedra, botou a cabeça em cima, usou como travesseiro, e dormiu, e sonhou. Lembra que Deus se revela de 3 maneiras, e uma delas é através de sonho? Ali Deus fez uma revelação para Jacó. No verso 12, aqui do capítulo 28, diz que enquanto ele dormia, ele sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Essa escada, ela representava o libertador. Deus estava lá no topo e ele que mostrava para Jacó que o libertador vinha de lá para a terra. Então, o Senhor estava confirmando com aquele sonho que Jacó teve da escada, com os anjos que subiam e desciam, ele estava confirmando sua promessa de enviar o libertador através dos descendentes de Jacó. Ele não tinha dúvidas
de que agora as promessas dadas ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque, essas promessas agora pertenciam a ele. Aquela escada que descia até a terra era uma figura, representava, era um símbolo do libertador que Deus enviaria do céu, por meio do qual podemos subir e chegar a Deus. É sobre isso que Jesus falou lá, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 51, diz: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E em João, no capítulo 14, o verso 6, que é um verso muito conhecido, vocês sabem isso de cor, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Em Gênesis, no capítulo 31, depois de muito tempo de Jacó lá, longe da sua terra, o Senhor falou com Jacó para ele voltar à terra dos seus pais. Jacó amava muito Raquel. Como eu recomendei, vocês devem ter lido os textos, né? E vão lembrar dessa história lá, que era Raquel, filha de Labão. Ele trabalhou 14 anos, né, para tê-la como esposa. E ao todo, Jacó teve 12 filhos e uma filha. E entre os filhos dele, José era um dos filhos prediletos. E agora você pode passar as folhas da sua Bíblia e vamos para o capítulo 35. No verso 10, então Deus diz a Jacó. Uma coisa interessante, a mudança de nomes, né? Lembra que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, e agora, de novo, a mudança de nome. Ele diz, no capítulo 35, verso 10 de Gênesis: agora, Jacó, você não vai mais ser chamado de Jacó, mas seu nome será Israel. Gente, presta atenção, isso é muito importante. Jacó recebe o nome de Israel, que é aquela nação que Deus estava criando, organizando, para, por meio de Israel, uma nação, Deus enviar o libertador. Vamos olhar como anda a linhagem de Abraão, que formava a nação, que é essa nação de Israel, e Deus enviaria o libertador por meio dela. Então, era Abraão e Sara, Isaque, Rebeca e Jacó, agora que o nome dele é mudado para Israel. Isso é importantíssimo, muito importante. Eu vou dar umas informações aqui sobre a diferença aos olhos de Deus da nação de Israel para o resto do mundo. E muita gente não entende isso. Israel é uma nação que Deus preparou para ser o povo pelo qual viria o libertador. Então, ele é um povo especial, é diferente de todas as outras nações do mundo. Deus olha para o mundo e ele só vê duas nacionalidades, dois tipos de gente, que é o povo de Israel, que são os israelitas, e todos os outros povos são gentios. Então, aos olhos de Deus, é assim.
E o povo de Israel tem alguns privilégios que o resto do povo do mundo não tem, os gentios não têm. Por exemplo, um dos privilégios é que foi pela nação de Israel que veio o libertador. E tem algumas outras coisas que são vantagens, que são diferenças, né? Então, voltando lá, os 12 filhos de Jacó, que agora é Israel, nós vamos chamá-lo de Israel daqui para frente, são os seguintes, são 12 filhos, né? São Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naftali. Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E eu disse ainda agora que José é um dos filhos de preferência de Jacó. José, agora nós estamos no capítulo 37. No verso 2, diz que José, aos 17 anos de idade, ele apacentava os rebanhos do seu pai. Ele era muito jovem e ele andava com seus irmãos que cuidavam dos rebanhos. Então, saíam pela manhã e ficavam o dia todo cuidando dos rebanhos, junto com os irmãos. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos dele faziam. E na próxima lição, nós vamos ver essas coisas, algumas das coisas erradas que os irmãos faziam. E José contava para o pai, certo? Eu aguardo vocês. Agora vocês vão ler a partir do capítulo 37 de Gênesis até o final. Leiam 1, 2, 3, 10 vezes, em várias versões, nas versões que vocês tiverem, porque é assim que nós aprendemos da Bíblia. E eu aguardo vocês. Até lá!